Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez com o nosso discipular. Que você e sua família possam compartilhar dessa palavra junto. Eu vou estar dando alguma opinião sobre o que está escrito aqui para nós, nesses versículos de Mateus 4, de 1 a 11, que é a tentação de Jesus. Então vamos lá. No primeiro versículo, Mateus 4:1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, uma coisa a gente já pode aprender aqui, que nem sempre momentos difíceis, como o deserto, diz aqui a palavra, acontecem na nossa vida porque Deus nos abandonou, ou porque estamos em pecado, ou porque o diabo está nos atacando. Deus, às vezes, usa o deserto para nos ensinar alguma coisa, porque foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Vamos lá, no segundo ponto. Versículo 2 e 3 diz assim: Depois de Jesus jejuar 40 dias, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você já pensou no seguinte: a pessoa você orar, jejuar 40 dias e 40 noites, aí quando de repente aparece uma visão e não é os anjos de Deus, não é o próprio Deus, sim o inimigo? Foi isso que aconteceu com Jesus. O inimigo trabalha na nossa necessidade. Jesus estava com fome. Aí ele foi desafiar Jesus com a necessidade que ele tinha. Então, muitas das vezes, a gente está necessitado de algo e é ali que o inimigo usa para vir nos tentar, nos tirar do propósito de Deus. E outra coisa, o inimigo perguntou: se és o Filho de Deus. Lembra-se da outra aula que nós aprendemos quem nós somos? Somos filhos de Deus. Jesus sabia quem era. Jesus tinha ouvido do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Assim como você também já ouviu. Então, tome cuidado. As suas tentações vão vir sempre das suas necessidades. No versículo seguinte diz assim: Jesus respondeu ao inimigo quando ele falou isso. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para você vencer suas tentações, é importantíssimo conhecer a palavra de Deus. E Jesus usou a palavra de Deus para repreender o inimigo, sabendo que mais do que a necessidade dele, ele tinha um compromisso com Deus. Então o inimigo às vezes quer roubar aquilo que Deus tem para nós, nas nossas necessidades, que a gente possa ficar atento e conhecer a palavra para responder do jeito certo, do momento certo. No outro versículo, no versículo 5 e 6 de Mateus 4, ele diz assim: se você, o inimigo não descansou, se você é o Filho de Deus, de novo pondo em dúvida a identidade de Jesus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, lembre-se, o inimigo também sabe a palavra de Deus. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com suas mãos ele os segurarão para que não tropece em pedra alguma. Mas Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ele também usa até a própria palavra de Deus para tentar nos enganar. Mas nós podemos conhecer com sabedoria, entender quando eles querem, que o inimigo quer nos tirar do propósito de Deus. Também mais para frente, ele não desistiu, mesmo com Jesus respondendo. Isso foi a segunda tentação. No outro versículo, no Mateus 4, 8 e 10, o diabo disse: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E ele disse: tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Queridos, o inimigo sabe que todos nós corremos o dia a dia atrás do nosso trabalho, do dinheiro, do pão nosso de cada dia, de sermos bem-sucedidos. E isso é uma área onde o inimigo tem roubado muitas pessoas, roubado o tempo, roubado a comunhão com Deus, porque a pessoa corre tanto para ganhar o seu pão de cada dia, para ser bem-sucedido, e se prende nas coisas terrenas e esquece da sua eternidade, de adorar a Deus em primeiro lugar. Infelizmente, o inimigo tem vencido muitas situações na nossa vida dessa maneira. Fazer a gente perder tempo, não que nós não tenhamos que trabalhar, ganhar nosso sustento, mas a gente tem perdido muito tempo
colocando em primeiro lugar essas coisas, em vez de colocar o Senhor em primeiro lugar. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Porque um Senhor que tem, como fala, um Senhor que luta contra o nosso Deus é o dinheiro, o tempo, o dinheiro. Quando a gente gasta muito tempo atrás de dinheiro, a gente coloca Deus em segundo plano. E o inimigo sabia disso, ele ofereceu as riquezas do mundo para Jesus, mas Jesus sabia quem ele servia. Ele sabia que as riquezas deles eram eternas, de Deus é eterna, não momentânea, porque a nossa riqueza aqui dura tão pouco tempo. Então, querido, e no versículo último diz assim, 4:11, depois disso o diabo deixou e os anjos vieram e os serviram. O Senhor sabe a sua necessidade. Naquele momento Jesus precisava de pão e água. E os anjos foram lá servir, cumprindo a necessidade que ele queria. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor e resistir às tentações do diabo, porque ele vai nos suprir daquilo que nós precisamos. Esse aqui é só um resuminho do que tem aqui escrito em Mateus 4. Você pode aí conversar com a sua família e descobrir mais coisas tremendas que temos nesses versículos e compartilhar com a sua família. Fiquem com Deus, boa semana, compartilhe com a sua família e vai falando aí, vai comentando aquilo que Deus tem falado no seu coração. Comente. Talvez o que eu não vi aqui, Deus mostrou para você e você vai me ensinar e nós vamos ensinar um ao outro. Fiquem com Deus, uma boa semana. Chame sua família e esteja conosco. Um beijão no coração.